Nessa tutorial vamos continuar a elaboração de mapas no Fio Cartô. Vamos começar do zero abrindo o Fio Cartô. Selecione o ícone na área de trabalho e dê 2 cliques. Na tela inicial, selecione Bandeira do Brasil e Aceito. Agora ele está pedindo o arquivo mapa de base. A gente vai procurar a nossa pasta Downloads, a nossa pasta Crystal Mapas Paranaguá, depois Fundos de Mapa Fio Cartô, e aí nós vamos trabalhar nessa tutorial com um fundo urbano. Então vamos escolher aqui o arquivo SHP. Se tiver outros arquivos, você desconsidera que isso aqui é da abertura anterior que eu fiz, né? O TXT e o AI, mas você escolhe sempre o SHP. Então estou escolhendo aqui Peguá Urbano Covid-19 SHP. Clico em abrir. Nessa caixinha nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos na tutorial anterior. O identificador vamos colocar como Objet D, setinha para a direita, clico nele e clico depois em validar. E agora ele está pedindo o arquivo de dados estatísticos. Então eu vou voltar na pasta Crystal os Mapas Paranaguá, planilha de dados, e vou trabalhar também com os casos totais. Clico em abrir. Esperar que ele vai fazer agora a junção dos dois arquivos. O arquivo do mapa de base com a planilha. Já terminou a junção. Tá? Aquilo que nós vimos na tutorial anterior, eu vou ajustar aqui, letalidade eu vou colocar como relação. Tá? Os outros dados aqui eu vou manter como está, né? Nominal bairro, e os casos e óbitos eu vou deixar como quantidade. Continuar. Agora sim eu posso elaborar mapas com cores e com símbolos na escala urbana. Então a primeira coisa que vocês devem observar é que agora nós não estamos mais trabalhando com o recorte territorial do município de Paranaguá. Nós fizemos um zoom na área urbana, principalmente os bairros do espaço urbano. E aí sim nós vamos fazer uma representação que vai ser mais expressiva nessa escala. Tá? Nós vamos aprender agora um novo tipo de mapa. Nós vamos pegar duas informações aqui dos símbolos. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, rolando um pouquinho para baixo, né? Eu tenho aqui os casos de 30 de setembro, selecionei, e eu vou pegar agora os casos de 2 de setembro. Então tem duas seleções de símbolos. E agora ele me habilita um mapa que ele chama de mapa de semicírculos opostos ou de setores. Então se eu clicar nesse mapa, vocês vão perceber em tela que ele fez aqui em vermelho os casos de 2 de setembro e em azul os casos de 30 de setembro. E aqui eu tenho as quantidades associadas ao tamanho do semicírculo, né? Um máximo de 441, que ocorreu nos casos do dia 30 de setembro. Tá? Então aqui você tem um mapa que ele traz uma outra informação. Você consegue verificar a variação do vermelho para o azul. Então aqui, por exemplo, nesse setor, dá para ver que aqui em cima estão as informações, essa barrinha estão as informações, né? Olha aqui, ó. Então tinha 127 casos em 30 de setembro e 86 casos em 2 de setembro. Por isso que ele mostra com maior diferença nos tamanhos de um para o outro. Quanto maior a diferença, né, do vermelho para o azul, obviamente, maior a variação. Se é, por exemplo, maior para o azul, houve um crescimento dos casos. E como os registros são acumulados, né, essa é a tendência, que haja ou um crescimento dos casos, ou se não houve crescimento dos casos, ele se manteve igual. Então se ele se mantém igual, né,
Esse aqui não é igual, mas é quase igual. Eu estou clicando em cima da bolinha, está aparecendo lá em cima, ó, 39 em 30 de setembro e 34. É próximo, né? Mas talvez se você encontrar algum local aqui onde não houve variação, ele vai aparecer as mesmas quantidades, tá? Aqui também deu 27 e 32. Então esse é um mapa muito interessante também que você pode utilizar. Como eu já mostrei na tutorial anterior, esse mapa, a maneira mais simples de você trabalhar com ele é você fazer uma captura de tela, tá? Então, para fazer essa captura de tela, eu estou usando aqui essa ferramenta de captura do meu Windows, né? Vou clicar nela. Ele está abrindo aqui a caixinha de diálogo. O meu modo aqui de captura é uma captura retangular. Então aqui eu vou selecionar, ó, apenas aquilo que eu quero. Se quiser colocar as informações aqui do mapa também, senão você pode focar apenas nos limites dos dados. É o que eu estou fazendo. Pronto, focou. Agora eu posso salvar esse arquivo, né? Vou salvar como. Posso escolher aqui uma pasta qualquer e uma extensão. Pode ser JPG, pode ser GIF, tá? Ou pode ser PNG. Eu não vou salvar aqui. Não vou salvar, né? Estou só mostrando aqui os procedimentos para você fazer esse salvamento. Eu não vou salvar, mas se você fosse salvar, você poderia escolher a pasta e o nome do arquivo e depois clicar em salvar, tá? Então com isso você tem uma maneira bem simples de fazer a captura, e aqui nós aprendemos um novo tipo de mapa. Um outro tipo de mapa que a gente vai fazer é agora com a taxa de letalidade. Então para isso a gente tem que voltar aqui, né, para Carto, clicando no botãozinho do Carto. E aí nós vamos procurar aqui na barra de rolagem de cores, né, nós vamos procurar a letalidade no dia 30 de setembro. Tá aqui, ó, 30 de setembro. E ele me habilitou 3 tipos de mapas, né? Eu vou usar o mapa coroplético, que é esse que vocês estão vendo aqui. Vou clicar sobre ele e ele já gerou, né, um mapa com uma escala de cores, do mais claro para o mais forte, com as taxas de letalidade. Eu vou explicar um pouquinho o que são essas informações. Inicialmente, você está vendo aqui, ó, que tem 8 paletas de cores no item A, mais 8 paletas de cores no item B e mais 4 no item C. Então, portanto, você tem aí 20 possibilidades de escolher as cores, como você quer que apareçam as cores, né? Tá nesse padrão aqui que é a primeira, mas você pode alternar, ó. Estou mudando aqui, ele muda também o aspecto visual. Então aí você pode escolher aquela paleta de cores ou sequência de cores, né, que mais, ó, mudar para o B aqui, ó, tons de azul, tons de verde, tá? O importante é que você tenha aqui uma sequência que vai do mais claro para o mais forte, né, a partir do mesmo tom. Essas são as paletas a partir do mesmo tom. E você tem a possibilidade também de inverter as cores, ou seja, aqui está indo do mais claro para o mais escuro, onde a taxa de letalidade é maior, né? O mais escuro, onde a taxa de letalidade é menor, o mais claro. Tá interessante. Mas se porventura você tivesse que inverter, você poderia inverter as cores, ele iria fazer do mais escuro para o mais claro. Tá? Não vou fazer isso, eu estou mostrando para vocês a funcionalidade. O que eu vou escolher aqui, como está falando justamente de letalidade, tá? Eu vou escolher uma paleta de cores que seja, enfim, convencionalmente, né, culturalmente, o roxo pode estar associado à questão fúnebre, né? Então estou usando aqui uma analogia das cores. Então do mais claro para o mais escuro, com essa paleta, onde aparece mais escuro são as maiores taxas de letalidade, né? Aqui, por exemplo, onde eu estou com o cursor, está em 0,12, ó. 0,12, que é 12%, aqui 33%, maior ainda, aqui 25%. Na Ilha de Valadares não estava aparecendo, aliás, tem que ver essa informação aqui, né? Tem que aparecer aqui, está aparecendo aqui na faixa de 1%, eu acho que é essa informação, isso, eu tenho que, às vezes você passa o cursor, né, ele não mostra lá em cima, mas ele vai pegar quando está um pouquinho mais para o lado, é a sensibilidade às vezes aqui do cursor, ó, aqui 2%, nesse aqui 3%, 2% e assim sucessivamente, tá?
Então aqui você tem um mapa de letalidade bem interessante, feito com as cores, né? Portanto, o mapa coroplético. Bom, vou explicar um pouquinho o que significam essas quantidades aqui, ó. Então, você tem as primeiras aqui, está aparecendo em 0, né? Realmente não teve o registro de óbitos. Mas a partir dessa aqui, ó, já começa a aparecer a informação. Então, tem N igual a 4, significa o quê? Que são 4 bairros nessa faixa. A média deu 1%, M é de média. Na outra, né, nós temos N igual a 17, então 17 bairros com a média de 2%. E depois aqui na penúltima, 16 bairros com média de 5%. E na última, né, ou primeira, de cima para baixo, você tem 3 bairros com a média de 24%. Então essas são as informações de quantidades que ele apresenta nesse mapa. Uma outra informação importantíssima também são esses parâmetros, são das classes, né? Como ele vai fazer a divisão numérica das quantidades. Então aqui são os algoritmos que ele utiliza para fazer a divisão. Aqui eu estou usando uma divisão Q6, onde ele mostra essa distribuição. Mas eu posso experimentar as outras também, ó. Utilizei essa aqui, ele mudou o número de classes, né? Agora aparece 5 classes e ele fez com menos diferenças entre elas. Temos essa outra aqui também. Temos essa aqui do Jenks. Eu estou mostrando os principais, tá? Depois você pode fazer uma exploração para conferir o que representa, o que significa cada uma delas. Conforme cada uma delas, você vai ter uma diferença aqui nas quantidades. Ó. Repare que o Jenks, o que ele fez? Ó, ficou uma quantidade maior nas primeiras faixas, depois aqui apenas 10, e nessas primeiras apenas 1 e 2. Então, nesse caso aqui, a distribuição não ficou interessante, por isso que o mapa não fica expressivo. Agora, se eu mudar para o Q6, tá? O Q6 ele já faz uma distribuição mais interessante. Ele desconsidera, claro, né, as primeiras faixas aqui onde ficou 0, mas dessas 4 aqui, ele vai fazer praticamente assim, ó, 4 na de baixo e 3 na de cima, 17 nessa aqui e 16, ou seja, 17 e 16 nas duas do meio. Então ele vai mais ou menos equilibrar da seguinte forma, colocando um pedacinho, né, para as extremidades e uma parte maior no meio. E aí você tem uma distribuição em termos de porcentagem. Essas extremidades aqui ficam aproximadamente próximas de 10%, né? 10% aqui de uma extremidade, 10% na outra extremidade, e aqui no meio aproximadamente 40% numa e 40% na outra, e aí você tem uma expressão, né, que permite você visualizar a diferenciação, a variação desse fenômeno no espaço. Então é isso, aproveite, né, e faça outros mapas também de letalidades, outros mapas de semicírculos proporcionais e outros mapas de círculos proporcionais conforme orientado nessa tutorial e na tutorial anterior, tá? E nos acompanhe na sequência, a gente vai fazer uma nova tutorial também demonstrando outros recursos de cartografia no Fio Cartó.